Olá, prezada aluna, prezada aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Hoje, aula número 1, Mercado de Valores Mobiliários, Contratos e Sistema Financeiro Nacional. Eu sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas, tenho mestrado em economia e é com muita satisfação que eu venho trabalhar a disciplina de mercado financeiro de capitais com você, dando início hoje em nossa aula. Eu quero deixar um recado para todos vocês. Estamos aí com o chat um pouco fora do ar no início, então caso ao longo das aulas tiver algumas dúvidas, por favor envie um e-mail para nós nesse canal de comunicação. angela.feriane@croton.com.br. Esse é o canal de comunicação. Você também pode enviar via e-mail ou pelo Skype. Esse vai ser nosso canal de comunicação temporariamente aqui na nossa aula. Tudo bem? Muito bem. Então a gente dá início à nossa aula. Essa aula ela é uma aula introdutória na qual você vai conhecer melhor o sistema financeiro e mercado de capitais. Essa aula é muito interessante, a disciplina em si ela é muito interessante porque ela trata do mercado de ações, trata de valores mobiliários, derivativos, e são assuntos que muitas vezes o brasileiro ele não tem muita afinidade, porque historicamente o brasileiro sempre investiu em poupança, as empresas brasileiras às vezes elas não buscavam no mercado de ações fontes de financiamento de seus recursos, e agora a gente vê que cada vez mais as pessoas, as empresas buscam mais se situar sobre o mercado de capitais. Por isso é bem interessante essa aula e eu acredito que você vai aprender muito, vai agregar muito para o seu conhecimento. Para mim é um prazer muito grande, porque eu como economista, eu trabalho muito a questão do mercado de capitais, eu sou um investidor, invisto em mercado de ações, em fundos de ações, fundos de investimentos. Todos os dias eu estou acompanhando a Bolsa de Valores. Então, para mim, falar de mercado de capitais, transmitir um pouco do meu conhecimento acadêmico e profissional nessa área é muito prazeroso. Para mim, eu tenho certeza que você vai aprender muito também. Esse aqui é o meu objetivo. Muito bem, vamos ao quadro para que eu possa te apresentar, então, o nosso convite ao estudo. Nessa sessão de estudos, você conhecerá o Sistema Financeiro Nacional, você vai conhecer o mundo das bolsas de valores e das empresas que já operam no mercado de capitais, ferramentas para medir riscos das operações, análise de viabilidade de captações e aplicações de recursos nesse mercado. Basicamente, esse é o roteiro que nós vamos estudar em nossa aula. Lembrando que essa disciplina, ela está no modelo KLS 2.0, tá? Então, nós vamos trabalhar situações, problemas, vamos ter problemáticas, na qual nós vamos contextualizá-lo e trazer resoluções. Assim, vai ser uma maneira na qual você possa também aprender na prática, como que você pode atuar e compreender o mercado de capitais. Então, esse será o nosso objetivo ao longo de todas as aulas, trabalhando uma situação geradora de aprendizagem e depois situações, problemas dentro da nossa realidade e contexto profissional. Voltando ao quadro, eu quero te apresentar os conhecimentos prévios que nós necessitamos. Matemática financeira, contabilidade e estatística. São ferramentas bem interessantes e importantes que nós necessitamos conhecer para o estudo dessa disciplina. Vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem. Olha só, venha comigo. Acompanhe a história de Márcia, uma advogada formada há 5 anos e que atua na profissão desde então. Após alguns anos de trabalho, ela conseguiu melhorar a sua condição financeira e, no momento atual, possui sobra de dinheiro e percebeu que pode aplicar seu dinheiro, fazer uma aplicação financeira. Então, Márcia, ela acumulou renda e busca aplicar no mercado de renda variável. Talvez essa seja a situação de muitos brasileiros, como eu e você, que busca trazer novas possibilidades de investimentos e não só pensar em poupança que dá uma taxa de juros bem pouquinha. Então, a gente pode buscar novas possibilidades. Então, eu, você, pessoas próximas a nós,
mas tem curiosidade em como que poderia fazer investimentos no mercado de ações. E a gente vai ajudar a Márcia a compreender esse sistema. Eu tenho certeza que no final da aula você também vai compreender melhor todo esse funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, assim como Márcia. Então, nós vamos agora para a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos para a primeira situação, problema no quadro. Márcia tem algumas dúvidas para realizar seus investimentos no mercado financeiro, tais como: será que meu dinheiro estará garantido? Caso esteja garantido, quem me dará essa garantia? Posso confiar nas instituições intermediárias financeiras? Aqui está o seu e o meu desafio. Ajude Márcia a responder as suas dúvidas. Olha só, para ajudar a responder esses questionamentos, devemos caminhar pelo conhecimento de todo o sistema envolvido, ou seja, o Sistema Financeiro Nacional. Precisamos conhecer os órgãos que criam normas, os tipos de intermediadores financeiros, quem irá remunerar as aplicações e emprestá-las para terceiros. Então, nós devemos caminhar pelo mercado de capitais e conhecer a Bolsa de Valores, nas quais são comercializadas as ações. E assim a gente vai poder compreender essa sistemática. Então, nessa sessão, vamos apresentar a você a estrutura do sistema financeiro. Mais especificamente, olha só, o subsistema normativo e de intermediação e o subsistema de liquidação e custódia. Mas antes, vamos alinhar nosso raciocínio sobre o mercado e sua relação com a sociedade. Então vem comigo aqui que eu quero te apresentar o conceito de Sistema Financeiro Nacional. Quero que você compreenda como que é esse sistema. Olha, numa economia nós temos os poupadores. Quem são os poupadores? Isso mesmo, são as pessoas superavitárias, dispostos a transformar suas disponibilidades monetárias em ativos financeiros. Assim como Márcia, é uma pessoa que tem uma aplicação, um valor para realizar uma aplicação. Nós também temos os tomadores. Quem são os tomadores? São os agentes econômicos deficitários, ou seja, aqueles que demandam recursos e estão dispostos a financiar seu déficit ao custo de mercado. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa. Só que para realizar essas transações, nós precisamos de instituições financeiras. Por quê? Quem é poupador vai buscar investir seu dinheiro na instituição financeira. Quem é tomador vai tomar recurso financeiro emprestado da instituição financeira. Qual é a mercadoria desse processo? É a moeda, é o dinheiro. Tudo bem? Quem tem dinheiro, quem poupa, vai colocar numa instituição financeira e vai receber uma taxa de juros em troca. E o tomador vai pagar uma taxa de juro por pegar emprestado. Então, nessas transações, o preço dela é a taxa de juros. Isso serve tanto para quem investe em renda fixa, por exemplo, ou também quem busca fazer aplicações na Bolsa de Valores, na qual a instituição financeira seria a Bolsa de Valores.
Muito bem, dado esse contexto, a gente pode, então, dar a definição do Sistema Financeiro Nacional. Olha só, acompanhem comigo. O Sistema Financeiro Nacional, ele pode ser entendido como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visa transferir recursos dos agentes econômicos superavitários para os deficitários. Olha só, então podemos afirmar que o Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instituições dedicadas a proporcionar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores no país. Então, o objetivo do sistema financeiro, então, é viabilizar a intermediação entre poupança e investimento para as pessoas e para as empresas. Só que isso não acontece de maneira aleatória. Não, nós precisamos de órgãos, de instituições que vão regulamentar esse sistema global na qual pessoas e empresas fazem essas transações, né, entre tomadores de recursos e aqueles que investem em recursos. Por isso, precisamos conhecer o Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos ao quadro para que eu possa te apresentar. Olha só, nós temos o subsistema normativo e nós temos o subsistema de intermediação. Então, vem lá comigo. Nós temos o Sistema Financeiro Nacional e o Sistema Financeiro Nacional ele é composto do subsistema normativo e do subsistema de intermediação. Olha que interessante. O subsistema normativo ele vai elaborar normas para que o sistema funcione perfeitamente e garanta segurança às transações. Então, ele vai fazer a regulação, as políticas que vão regulamentar esse processo. O que é o subsistema de intermediação? Aqui são as instituições que irão realizar as operações entre investidores e captadores. Ou seja, a instituição financeira do slide anterior. Só que aí vai ter um subsistema maior que vai fazer esse controle e fiscalização de todo esse processo. Nesse slide aqui fica mais interessante para você entender. Nós podemos falar que o Sistema Financeiro Nacional ele está subdividido. Podemos dividir ao meio aqui essa figura. Aqui nós temos o lado 1 e nós temos o lado 2. Então, eu tenho um sistema financeiro nacional, onde pessoas investem, onde empresas investem, pessoas tomam emprestado, empresas também tomam emprestado. E nós temos órgãos que vão fazer essa regulação. Então, nós temos órgãos normativos e entidades supervisoras, que também são normativas. E do outro lado, nós temos os operadores, tudo bem? Que compõe esses órgãos normativos, professor? Vamos lá, eu quero frisar alguns importantes. O primeiro órgão normativo que eu quero salientar é o Conselho Monetário Nacional. O que é o Conselho Monetário Nacional? Ele é um órgão que estabelece, regulariza e fiscaliza as mais diversas diretrizes gerais das políticas monetárias do Brasil. É o órgão máximo, tudo bem? Ele que faz toda a regulamentação. Acima do Conselho Monetário Nacional está o Ministério da Fazenda. Eu quero também salientar um outro órgão importante, que é o Banco Central do Brasil, o Bacen. O Banco Central, então, ele tem como papel a fiscalização e regulamentação das instituições financeiras. Por assim dizer, ele é o banco dos bancos. Então, ele vai monitorar os bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, para ver se as operações financeiras possuem transparência e seguem as regulamentações e diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Caso não seguir, haverão penalidades. Outro órgão aqui é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. O que significa isso, professor? A CVM, ela atua na normatização e fiscalização do mercado de títulos de renda variáveis, os quais não são emitidos pelo sistema financeiro, como as ações, por exemplo, que são emitidas pelas próprias empresas e que também cuida da renda fixa. Então, vamos dizer que o Banco Central ele vai ter um olhar mais para os bancos e a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, vai ter um olhar mais para o mercado acionário.
Aqui nos operadores, eu posso destacar alguns, como a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, na qual aqui vão ser comercializados diversos tipos de investimentos, e também a Bolsa de Valores. Nós vamos falar bastante sobre isso, que é um mercado onde as pessoas e empresas se relacionam através de compra e venda de seus títulos e ações. Muito bem, mas para os objetivos da nossa aula, o meu foco será esses três, né? Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Esses três órgãos, eles são fundamentais para a organização do sistema financeiro nacional e vão cumprir os objetivos que eu quero te passar nessa aula. Então vamos ao quadro conhecer um pouco mais de cada uma delas. O Conselho Monetário Nacional, ele foi instituído pela Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que estabelece como objetivo principal a finalidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do país. Dessa forma, o Conselho Monetário Nacional ele exerce atividade essencialmente normativa, estabelecendo regras e diretrizes que devem ser executadas tanto pelo Banco Central, com ele fiscalizando os bancos, e pela Comissão de Valores Mobiliários, na qual eles também vão fiscalizar a Bolsa de Valores. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo Ministro da Fazenda, que preside o Conselho, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. Esse conselho ele se reúne uma vez por mês, no mínimo, para deliberar sobre assuntos relacionados às suas competências. Essas matérias aprovadas são regulamentadas por meio de resoluções, normativo de caráter público, sempre divulgado no Diário Oficial da União e na página de normativos do Banco Central do Brasil. Tudo bem? Esse é o Conselho Monetário Nacional. Quais são os seus objetivos? É zelar pela liquidez adequada da economia, ou seja, a circulação de moeda, o papel moeda da economia brasileira, manter as reservas internacionais em níveis adequados, ou seja, o controle das operações de movimentação em moeda estrangeira, como o dólar, e também pela fiscalização das instituições financeiras que operam nesse segmento. Estimular a formação de poupança, principalmente entre pessoas e empresas, e zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro, assim zelando a sua transparência e desenvolvimento pleno. Outro órgão importante é o Banco Central, tudo bem? Um órgão ainda normativo, mas fiscalizador. Ele é uma autarquia que foi criada sob a Lei número 4.595 em dezembro de 64, tá? E ele funciona como uma entidade central no país no que diz respeito às políticas monetárias. Então, alguns objetivos e funções. Emitir moeda, papel e metálica. Ou seja, é o Banco Central quem, com exclusividade, emite ou autoriza a emissão de papel moeda. Receber depósitos compulsórios e voluntários das instituições financeiras, ou seja, parte do recurso recebido pelo banco comercial, por exemplo, via depósitos à vista, é recolhido pelo Banco Central para evitar uma circulação muito grande de moeda e assim não desenvolver uma inflação. Também exercer o controle de crédito sob todas as formas na economia, efetuar o controle dos capitais estrangeiros, ou seja, da saída e da entrada de moedas estrangeiras no país e também respeitar valorizações ou desvalorizações da nossa moeda, e exercer fiscalizações às instituições financeiras, bem como aplicar penalidades previstas em leis, tudo bem? Assim, como a gente pode perceber, o Banco Central ele vai atuar rigorosamente na política da moeda e no controle e fiscalização sobre os bancos comerciais. Quais são as funções agora da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM? Olha, presta atenção, quando eu falo de CVM, aqui eu já estou me referindo à Bolsa de Valores. Ela
que é também uma autarquia federal, ela que vai monitorar as negociações entre investidores e empresas na Bolsa de Valores. Quais são as suas funções? Assegurar aqui o funcionamento eficiente e regular os mercados de bolsa e balcão, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado, estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular o mercado de ações. Bom, como você pode perceber, então, a CVM ela possui objetivos, atribuições e obrigações legais para normatizar, fiscalizar e auxiliar todos os participantes do mercado de capitais a minimizar riscos e garantir que as suas informações sejam autênticas e verdadeiras. Tudo bem? Porém, a questão do risco e retorno, isso somente vai caber ao investidor. Então, como a gente pode perceber, são essas três grandes instituições que vão fazer toda a regulamentação e fiscalização. Lembrando que as operações, as intermediações, aí já ficam a cargo dos bancos comerciais, já ficam em responsabilidade das corretoras, da Bolsa de Valores. Aí já são operadores, ou seja, aquele que vai fazer uma ligação entre aquele que investe e aquele que toma esse dinheiro emprestado, tudo bem? Mas essa regulamentação é feita por esses três entidades maiores. Vamos agora, eu quero te apresentar a resolução da situação problema. Bom, Márcia tinha dúvida, então, quanto à transparência deste mercado. Bom, existe um sistema que é formado pelo Conselho Monetário Nacional, que vai fazer a formulação de toda a política da moeda, do crédito, objetivando atender os interesses econômicos e sociais do país. Nós temos o Banco Central do Brasil, que é um órgão intermediário, ou seja, entre o Conselho Monetário Nacional e as instituições financeiras, pois ele cumpre e verifica se as normas do Conselho Monetário Nacional estão sendo seguidas pelas instituições financeiras. E a Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, ela normatiza o mercado de capitais, os quais pertencem às bolsas de valores que viabilizam os negócios com valores mobiliários. Então, essas instituições que regem, controlam e fiscalizam aqui os intermediários financeiros. Assim, Márcia, ela pode ficar segura quanto aos seus investimentos no sistema financeiro nacional. Inclusive você pode ter essa certeza que o sistema financeiro nacional do Brasil, ele é um dos mais modernos do mundo, inclusive servindo de modelo para muitas nações. Muito bem, resolvemos a primeira situação problema. Agora eu convido você a assistir a esse vídeo e vamos chamar a segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, então vamos conhecer a segunda situação problema no quadro. Márcia gostou da explicação até aqui e agora ela quer saber mais sobre investimentos. Veja que quanto mais sabemos, mais dúvidas temos e quanto isso, Márcia não é diferente. A dúvida agora é como é o funcionamento e a estrutura do mercado de valores mobiliários. Bom, até aqui, Márcia já sabe que existem instituições que vão dar credibilidade a esse sistema. Mas como que se dá essa estrutura?
Para responder a Márcia, você terá que conhecer o mercado dos valores mobiliários, o funcionamento do mercado de capitais, sua relação com a economia, o mercado de capitais brasileiros e seus participantes. Vamos também conversar sobre a Bolsa de Valores no Brasil e no mundo. Então, nosso objetivo agora é apresentar a Márcia quais são essas estruturas que vão compor esse sistema financeiro, mais especificamente a gente analisando o mercado de ações, o mercado de renda variável, onde vão se dar essas relações entre investidores e companhias de capital aberto. E o nosso objetivo, então, é compreender como que esse sistema ele é estruturado, bem como os agentes que são pertencentes. Vamos ao quadro para que eu possa te apresentar. Quem são os participantes do chamado mercado de valores mobiliários ou mercado de ações, mercado de bolsa de valores? Vamos lá. Primeiramente, nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que eu apresentei na situação problema número 1, que tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Nós temos a Bolsa de Valores. As bolsas de valores são centros de negociação de valores mobiliários, ou seja, de ações, que utilizam sistemas eletrônicos na negociação para efetuar compra e venda dessas ações. E elas são fiscalizadas pela CVM. Nós temos as sociedades corretoras. Sociedades corretoras é uma entidade que atua no mercado financeiro como uma intermediadora de negócios entre investidores e outras instituições. Então, você não consegue investir no mercado de capitais sem o intermédio de uma corretora de valores. Ah, professor, a partir de amanhã eu quero investir. Muito bem. Você precisa, então, entrar em contato com uma corretora de valores, pois ela vai ter essa função de intermediadora entre você, pessoa física, e o mercado de ações, na qual você vai poder comprar ações de uma empresa. Então, você vai ter uma conta movimento na corretora e a corretora vai te passar todas as informações para que daí você possa operar, diferentemente do que você contratar uma renda fixa, na qual você vai lá no banco, conversa com o seu gerente, ou você faz lá no seu aplicativo e começa a fazer o seu investimento. Então, é necessária a figura da corretora. Voltando ao quadro, nós temos os investidores, que são pessoas físicas, eu, você, ou também pessoas jurídicas podem investir na bolsa. Nós temos os agentes autônomos de investimentos. Quem são esses agentes? São os corretores que trabalham lá nas sociedades corretoras, são eles que vão dar todo o suporte, explicação e vai acompanhar os seus investimentos. Nós temos as sociedades distribuidoras, que são instituições que têm como atividade principal ou assessorar a intermediação de operações dos mercados regulamentados de valores imobiliários, como é o caso dos mercados de bolsa e de balcão. Bancos comerciais de investimentos que são especializados em oferecer soluções de investimentos, como fundo de ações, fundos previdenciários ou empréstimos, e também companhias de capital aberto. Essas são empresas que podem ser definidas como companhias, sociedades anônimas, onde elas vão emitir suas ações no mercado de ações. E sobre essas empresas agora que eu quero falar para você. Imagine uma empresa que vai iniciar e vai ofertar as suas ações no mercado de valores imobiliários. Como que se dá isso? Então, nesse slide agora eu quero te apresentar como que isso acontece. Bom, imagine, uma empresa ela quer então investir. Agora eu já estou olhando pelo lado da pessoa jurídica que quer abrir o capital social da sua empresa no mercado de ações. Olha só, estou te explicando o funcionamento desse mercado, tudo bem? Bom, uma empresa que quer abrir seu capital, ela precisa fazer uma oferta pública de ações, tudo bem? Que ela caracteriza a venda de ações por meio da oferta pública no mercado, também chamado de IPO.
visando o acesso ao mercado de capitais, ou seja, é o mecanismo pela qual uma empresa ela realiza a colocação pública de ações na Bolsa de Valores. É a maneira na qual a empresa ela vai emitir os seus títulos, ou seja, suas ações nesse mercado. Por isso é bem interessante que a gente compreenda que nesse mercado de ações existem dois mercados específicos. Então, a estrutura do mercado de capitais é dividida em mercado primário e é dividido no mercado secundário. Qual é a diferença, professor? No mercado primário, ocorrem as primeiras negociações das empresas, ou seja, é onde ocorre a subscrição de vendas das primeiras ações. Por exemplo, uma empresa, então, ela quer abrir seu capital, ela quer fazer novos investimentos, então ela decide abrir o seu capital. Quando ela abre o seu capital, então ela vai pela primeira vez emitir ações. Quando ela emite ações pela primeira vez, que são títulos, né, do seu capital social, a primeira pessoa, aquele grupo de pessoas que comprarem essas ações pela primeira vez, vão dar esse dinheiro para a empresa. Então a empresa vai captar esses recursos, né? Vamos supor que ela vendeu 1 milhão de ações, cada um valendo R$1. Então ela captou R$1 milhão para si. Então isso é mercado primário e essas pessoas que compraram ficaram ali com cada uma quantidade. Vamos supor que foi 1 milhão de pessoas que comprou, cada uma comprou por R$1, para exemplificar. Então nós temos ali pessoas, 1 milhão de pessoas com 1 milhão de ações e essa empresa arrecadou R$1 milhão. Isso é mercado primário. O que é mercado secundário? Essas pessoas que compram essas ações de maneira inicial, elas podem agora vender essas ações. Elas acham agora que a empresa não vai ser rentável, que essa ação não vai valorizar, então ela pode vender para um terceiro. Quando ela vende para o terceiro, esse dinheiro já fica com ela, não vem mais para a empresa. Então já começa a ter uma liquidez entre os próprios agentes, na qual eles começam a comprar e vender ações. Então, se a ação está mais cara ou mais barata, o prejuízo ou lucro é do investidor. A empresa já não tem mais nada com isso, porque ela já arrecadou no mercado primário o seu recurso. Então, essa é a diferença básica, tudo bem? Entre o mercado primário, na qual a empresa lança ações pela primeira vez e obtém esse recurso, e o mercado secundário, onde os investidores que captam esses recursos, que compram essas ações pela primeira vez, começam a negociá-las com terceiras pessoas que não têm a ver com essa primeira negociação. E aí a liquidez, esse processo, fica toda com o investidor, tudo bem? A partir de agora na aula, eu quero te apresentar então as modalidades que se apresentam, as estruturas da Bolsa de Valores. Voltando ao quadro, eu te apresento a Bolsa de Mercadorias e Futuros. O que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros? As bolsas de mercadorias e futuros são instituições privadas que têm por finalidade efetuar um registro, a compensação física e financeira das operações de derivativos. Nestes mercados são negociados contratos futuros. Principalmente aqui de mercadorias, a gente pode falar de commodities. O que são commodities, professor? Matérias-primas como soja, boi gordo, milho, minério de ferro. Ou seja, comprar no mercado futuro significa comprar uma mercadoria que ainda não existe por um preço pré-determinado. Nestes contratos existe um prazo de vencimento, entrega do produto e da data de pagamento. Nesse caso, as variações de preço das mercadorias passam a ser um risco menor para quem compra e para quem vende. O que é derivativo? Ficou essa palavra aqui que você deve estar perguntando. Derivativo são contratos que derivam a maior parte do seu valor de um ativo subjacente. Por exemplo, um ativo pode ser físico, como soja, milho, ou financeiro, como ações. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. O que são a Bolsa de Valores? O que significa Bolsa de Valores? Eu quero que você compreenda. A Bolsa de Valores, assim como as bolsas de mercadorias, são instituições privadas cujo objetivo é manter um local ou um sistema adequado à realização de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Então, é como um grande sistema organizado que promove encontro entre investidores interessados e aqueles que querem comprar
e vender títulos. Então, o mercado Bovespa é onde vai acontecer essas interações no Brasil. Porém, em 26 de março de 2008, os jornais noticiaram a fusão e a criação da BMF Bovespa. Na ocasião, a segunda maior bolsa da América atrás apenas de Chicago, nos Estados Unidos. A Bolsa de Mercadoria e Futuros e Bovespa é onde são negociados, então, esses títulos. A BMF são negociados commodities, esses contratos futuros que eu mencionei. E o Bovespa são onde são negociados as ações das empresas. Houve essa fusão em 2008. Hoje, nós já temos uma nova empresa. Houve uma fusão em 2017 e agora a gente chama Bovespa de B3. A B3 ela surgiu sob o formato atual após a fusão da BMF Bovespa com a Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. E B3 agora é uma referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa e Balcão. Então são essas aí as possibilidades hoje de quem quer negociar, de quem quer comprar ações, você vai buscar nessas instituições, tudo bem? Na BMF Bovespa, hoje chamada de B3. Então são elas na qual vão ter essas negociações de commodities nos mercados futuros, é onde vão ter as negociações das ações. Tudo isso acontece de maneira eletrônica. Lembra que antes a gente ouvia falar de mercado de valores, de ações? A gente lembrava daquelas pessoas, uma gritando com o telefone, aquela gritaria, fechando ação, fechando contratos, ordens de compra, ordens de venda. Hoje não, hoje acabou isso. Hoje é tudo eletrônico. Existe o home broker, que é um sistema eletrônico onde você da sua casa pode comprar e vender uma ação, você pode comprar e vender uma mercadoria do futuro, um contrato de mercadorias e futuros. Então, tudo isso hoje é feito de maneira eletrônica, tá? Mas a BMF Bovespa, a Bolsa de Valores do Brasil, que hoje está entre as 10 maiores do mundo, ela que vai fazer toda essa organização eletrônica, juntando, buscando compradores e vendedores de ações. Tudo bem? Agora a gente pode resolver a nossa situação problema. Para resolver a dúvida de Márcia, devemos demonstrar que o mercado é também formado, como a gente viu, por banco de investimentos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, agentes autônomos de investimento e administradoras de carteiras de investimento, os administradores de mercado, ou seja, bolsa de valores, as depositárias e consultorias e outros participantes, os analistas do mercado de valores imobiliários, as empresas de auditoria, as consultorias especializadas, ou seja, são todos participantes desse mercado. Você deve orientar Márcia a seguir os passos, porque ela quer investir em ações. Como que ela deve proceder? Ela deve escolher o título que deseja aplicar. Por exemplo, eu quero aplicar em ações. Não, eu quero aplicar em fundo de ações. Primeiro, ela deve escolher qual é a modalidade que ela está buscando. Pois ela deve optar por uma corretora de valores imobiliários. Ela precisa abrir uma conta para movimentação. Então, ela vai transferir o dinheiro que ela tem lá no banco comercial para essa conta da corretora. E a corretora aí vai dar as maiores informações de como que ela deve proceder. Em seguida, vão vir as instruções ao corretor. Qual é a empresa que ela deseja comprar as ações? Qual a quantidade de ações que ela deseja comprar, dados os recursos financeiros que ela tem? O preço desejado, ou seja, qual é o máximo mínimo que ela deseja pagar por aquela ação? E o tempo das ordens, ou seja, ordens de compra e de venda. Quanto tempo ela quer deixar esse capital aplicado e quando que ela quer dar uma ordem para vender aquela ação, por exemplo, daqui a 2 meses. Quando ocorrer a negociação, ela será avisada. Será emitida a nota de corretagem, tudo bem, com as taxas e o valor pago pelas ações, bem como as informações sobre a liquidação da operação. O que significa taxa de corretagem?
A taxa de corretagem é um valor cobrado pelas corretoras de valores para cada operação de compra e venda de ações de outros ativos na bolsa. Então, quando você compra um lote de ações, sua corretora vai debitar essa taxa, levando em considerações as regras estipuladas para a cobrança. Então, sempre haverá essa taxa de corretagem em negociações de bolsa de valores. Muito bem, e assim a gente consegue, então, finalizar a nossa segunda situação problema. E eu convido você a agora assistir esse vídeo e já nós voltamos na terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, estamos de volta. Olha só, na primeira situação problema, a gente compreendeu qual é o funcionamento em termos de entidades que monitoram, que regulamentam, que normatizam e fiscalizam o sistema financeiro nacional. Legal. Segunda situação problema. Nós vimos o que é a Bolsa de Valores, nós vimos quem são os agentes que a formam, nós também estudamos como é caracterizado hoje a Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, tudo bem? Vimos que são negociadas ações, essas ações são negociadas em mercado primário e secundário, e também existem os contratos futuros, que muitas vezes são negócios relacionados a commodities, que são matérias-primas relacionadas à agricultura, também que são contratos negociados em ações. Então, a gente tem ações de empresas que fazem parte do capital social delas sendo negociado e nós temos também contratos de commodities que são também negociados no mercado futuro. Muito bem, agora a gente avança em nosso estudo na terceira situação problema que eu chamo agora para você. Nosso estudo já ajudamos Márcia a solucionar algumas dúvidas sobre o mercado de capitais. Neste momento, a questão a ser discutida é: o que o mercado de capitais tem a oferecer em matéria de produtos? Ou seja, qual é a política de dividendos, o que são ações, quais são as operações que existem que eu posso usar, quais são os tipos de captações. Então, nós precisamos entender isso para ajudar Márcia a ter a sua resposta. Vamos lá? Primeiramente, a gente tem que entender o que significa títulos ou valores mobiliários. Eu já citei bastante, mas muitas vezes você não vai ouvir falar o termo ações, você vai ouvir o termo valores mobiliários. O que seria valores mobiliários? São todos os documentos que representam dinheiro ou bens em que representam adquiridos por investidores através de captação pública, que ofereça recursos financeiros aos captadores destes recursos financeiros. Então, basicamente, eu posso dizer que são documentos emitidos por entidades públicas ou privadas, compostos aqui por um conjunto de direitos e deveres aos titulares e que podem ser comprados e vendidos, tudo bem? Para os investidores, os valores mobiliários são uma forma de aplicação de poupança que possuem muitos riscos e também potencialidades de rentabilidade. E para as entidades, os valores mobiliários são uma forma de financiamento. Mas para ser valor mobiliário, precisa ser ofertado publicamente para toda a coletividade e que gera direito de participação ou de remuneração para aquele que adquire. Então, o principal título de valor imobiliário que existe são as ações. O que são ações? A gente sempre ouve falar de ações. São títulos de propriedade que representam parte do capital social da empresa que as emitiu.
Então, uma parcela muito pequena de uma empresa, a gente pode dizer que é uma ação. Quando alguém compra uma ação de uma empresa, ela se torna sócio dessa empresa. E a compra de uma ação é bem simples. Após estar cadastrado e ter saldo financeiro lá na sua conta corrente na corretora, basta entrar no home broker e efetuar uma ordem de compra de uma determinada ação de uma empresa. É bem fácil. Só que existem tipos de ações que você pode fazer nesse processo de compra. Basicamente, nós temos dois tipos de ações. Nós temos as ações ordinárias e nós temos as ações preferenciais. Qual é a diferença, professor? Ações ordinárias, ela dá direito a voto em assembleia sobre definições da empresa. E preferenciais não dá direito a voto, mas para preferência no recebimento de dividendos. Professor, mas como que eu sei definir, então, lá no home broker, qual que é ordinária, qual que é preferencial? Olha, normalmente a ação ordinária, ela vem com o símbolo ON, ON. E a preferencial, ela vem com essa sigla aqui, PN. Sempre na frente do código. Por quê? Nas ações do Brasil, elas são sempre negociadas nas bolsas por códigos compostos por 4 letras e um número. Por exemplo, a Petrobras, ela tem esse código, Petro, e ela tem um número na frente, 4. O que significa? Ela é uma ação preferencial, ou seja, você tem preferência em receber dividendos. Agora, eu também tenho lá no home broker as ações Petro 3, que significa é uma ação ordinária que dá direito a votos. Tudo bem? Mas eu recebo dividendos na ordinária? Recebe. Mas quem tem ação preferencial recebe uma percentual muito maior de dividendos, sem preferência. Então, sempre quando uma ação tem a letra 3, ela vai ser uma ordinária, e quando ela tem os códigos 4, 5 ou 6, ela normalmente vai ser uma ação preferencial. Como que eu tenho um retorno dessas ações? Como que a ação me dá um retorno? Algumas maneiras. A ação ela pode me dar um retorno via valor de mercado. É comum a gente ouvir que o preço de determinada ação subiu ou caiu. Isso faz referência ao preço da ação ali na bolsa, tecnicamente chamado de cotação obtida pelo valor de mercado. Então, o valor de mercado de uma ação é aquele obtido pela lei da oferta e da demanda, ou seja, investidores interessados em comprar e outros vender essa ação. Essa interação automática, eletrônica, ali, diária, é o que vai determinar o valor de mercado. Se eu compro uma ação a R$10 e amanhã ela sobe para 15, eu ganhei R$5 por ação. Esse é o valor de mercado. Eu posso ter um retorno por dividendos. Os dividendos são parte do lucro da empresa distribuído aos acionistas e, segundo a lei, as empresas elas poderão propor em seu estatuto um pagamento de dividendo mínimo aos acionistas. Então, normalmente as empresas, principalmente para aqueles que têm ação preferencial, vão receber esses dividendos. Outra maneira é juros sobre capital próprio. É com pagamento de juros sobre o capital próprio, baseado em lucros retidos em períodos anteriores e investimento nas ações. Atente aqui que, ao contrário dos dividendos, o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, ela não é obrigatória por lei. Mas muitas empresas utilizam essas duas formas de remuneração até por planejamento tributário. E outra maneira seria a bonificação. São recebimento de ações adicionais de acordo com a quantia de ações já possuída pelo investidor, caso a empresa aumente o capital com reservas constituídas. Então, basicamente, essas são as ações, que são títulos na qual as empresas elas emitem no mercado, que faz parte do seu capital social, e essas são as 4 maneiras que você pode obter rentabilidade. Aí você me pergunta, mas só é por meio das ações que as empresas emitem esses títulos? Não, existem as debêntures. Vamos ao quadro que eu possa te apresentar. O que são as debêntures? São títulos emitidos por uma empresa com a finalidade de captar recursos de médio e longo prazo, geralmente destinados a financiar novos projetos ou alongar o perfil do passivo
das empresas captadoras. Ou seja, as debêntures nada mais são do que títulos de dívida da empresa privada. Só que ao invés dela lançar uma ação, ela vai lançar um título da dívida na qual ela vai te pagar um montante mais, mais os juros naquele período prefixado nessa negociação. Na Bolsa de Valores existe uma plataforma eletrônica específica para a compra e venda de debêntures, tudo bem? Então, essa é uma outra possibilidade na qual pode as empresas buscar o seu financiamento por meio de emissão de seus títulos. Essas debêntures, elas podem ser conversíveis ou não conversíveis. Como assim? Uma debênture conversível significa que, ao término daquele período, vamos supor que você comprou uma debênture com um prazo final de 24 meses, a empresa ela pode não só pagar aquele valor ali por dinheiro, como ela pode optar em te pagar via a disponibilização de ações no valor correspondente ao valor que ela te deve, tudo bem? Então, por exemplo, se você emprestou R$5.000 para a empresa via debênture, daqui a 24 meses ela tem que te devolver 8 mil. Ela pode tanto te devolver esses 8 mil em dinheiro, na qual essa modalidade a gente chama não conversível, ou seja, ela te devolve esses 8 mil em dinheiro, isso seria uma debênture não conversível, mas se ela é conversível, ela te devolve esses 8 mil em ações. Então, você vai adquirir R$8.000 em ações dessa empresa. Também é uma possibilidade. Muito bem, vamos caminhar mais um pouco, voltando ao quadro. Quais são os tipos de mercado que existe na Bolsa de Valores? Aqui a gente volta a falar de ações. Sabemos o que é ação, que é uma fração do capital social da empresa emitido. Quando você compra, você é um sócio. Tem as debêntures, na qual são títulos da dívida dessa empresa, não é do capital social, ela vai te pagar uma remuneração. Mas a gente voltando a falar de ações, nós temos o mercado à vista. O que é o mercado à vista? É caracterizado pela cotação atual do preço dos títulos e liquidação em 3 dias. A gente chama isso de D+3. Isso aqui é a compra e venda de ações diária de uma empresa. A gente chama de mercado à vista, ou o famoso pregão. A gente sempre ouve falar o pregão da Bolsa de Valores. Ou seja, é quando se dá essa interação entre oferta e demanda, entre investidores que querem comprar, investidores que querem vender ações. Então, ali na frente do home broker, o preço das cotações fica oscilando a todo momento. Então, o preço da ação ela é te dada em tempo real, dada essa interação entre compradores e vendedores, e ali você pode mandar uma ordem, enviar uma ordem, comprar aquela ação por aquele determinado valor que ela está valendo naquele exato segundo, tudo bem? Segundo, porque ela muda em questões de segundos os seus valores ali de acordo com a dinâmica do mercado. Então, o mercado à vista é esse. É eu entrar lá às 11 horas da manhã, comprar a ação da Petrobras para aquele preço que ela está valendo às 11 horas da manhã. Mas existem outras possibilidades. Vamos ao quadro. Nós temos o mercado a termo. O que é o mercado a termo? São negociados títulos a um preço pré-fixado para liquidação em data futura. De acordo com a negociação de compradores e vendedores. Os negócios ocorrem em períodos entre 16 e 999 dias. E o comprador poderá antecipar a sua liquidação. O preço a termo, então, ele é formado pelo preço à vista mais uma taxa de juros. Vamos supor, eu quero comprar uma ação da Petrobras, porém, eu não tenho esse recurso hoje. Então, posso fazer um contrato a termo com você. Como que se dá neste caso? Neste caso, nós vamos fazer um contrato customizado, bilateral, entre eu e você, na qual eu me comprometo daqui a 30 dias comprar as suas ações. Vamos supor que as ações da Petrobras eu me comprometo a comprar daqui a 30 dias a R$20 com você que tem essa ação. Porém, eu me comprometo a te deixar uma garantia, deixo 20% do valor dessa ação hoje e nós fixamos esse valor de 30 dias. Daqui a 30 dias eu vou ter esse dinheiro
e eu compro essa ação de você. Se é o mercado a termo, a gente estabelece um acordo de compra e venda, eu pago uma taxa de juros para você ficar com essa ação durante 30 dias, conforme a variação normalmente da Selic. Então, durante 30 dias eu vou te pagar uma taxa de juros para você não vendê-la, eu te deixo uma garantia de 20% desse valor, tá? Mostrando que eu tenho que eu estou dando essa entrada, que eu tenho esse dinheiro, e daqui a 30 dias a gente liquida essa operação. O que pode acontecer, professor? Pode acontecer que daqui a 30 dias o preço da ação da Petrobras que eu vou comprar 20 de você, ela esteja valendo 25. Bom para mim, estou pagando 20, ela está valendo 25. Agora, ela pode estar valendo R$15 daqui a 30 dias. Só que a gente fez um contrato, vamos executar esse contrato, né? Porque mercado a termo a gente tem que executar. E ela vai estar valendo R$15 daqui a 30 dias. Eu perdi, você ganhou, porque você está vendendo a 20 e eu estou vendendo a R$15. Tudo bem? Esse é o mercado a termo. Voltando ao quadro, quero te apresentar mais uma outra opção. Nós temos o mercado futuro. Na negociação futura, compradores acordam compra e venda de ações a um determinado preço a ser liquidado em momento futuro. Tá? Normalmente isso aqui também a gente está muito ligado ao mercado de valores de commodities, perdão, principalmente o mercado futuro de commodities, onde tem os contratos, né, principalmente de soja, boi gordo, milho, esses contratos são negociados. Nós temos o mercado de opções. Ao comprar uma opção, o investidor adquire o quê? O direito de comprar ou vender um determinado lote de ações com preços e prazos pré-estabelecidos. Aqui é um pouco diferente. Aqui, quando eu falo em opções, eu estou falando de compra de direitos de comprar ação. Ou seja, o que significa isso? Imagina que você tem uma casa e que eu quero comprar a sua casa e você quer R$200 mil a sua casa. Só que esse R$200 mil eu vou ter só daqui a 30 dias. Só que eu falo para você o seguinte, olha, eu vou te dar R$5 mil para ter o direito de comprar a sua casa por R$200 mil daqui a 30 dias, pois lá eu vou ter o direito. Eu vou ter o dinheiro. Esses R$5 mil é um prêmio que eu estou te dando para você segurar. Tudo bem? Nós vamos fazer um contrato, a casa vai valer 200 mil, daqui a 30 dias eu estou te dando R$5 mil como um prêmio para que eu tenha o direito de comprá-la. Chega lá com 30 dias, o que eu faço? Eu posso exercer ou não esse direito. Eu cheguei ao raciocínio e falar, não, a sua casa não é muito boa, não, eu não quero comprar mais. Só que esses R$5 mil é seu, pertence a você, é um prêmio, é um direito que eu comprei de você, mas eu não executei. Se eu não executei, a casa continua com você e esses R$5 mil é seu e eu perdi esse dinheiro. Porém, agora imagine que chegou lá no final de 30 dias, eu estou com esse dinheiro, eu estou com os 200 mil, e saiu a notícia naquele dia que vai construir um shopping center do lado, naquele quarteirão daquela casa, que os imóveis vão subir para R$400 mil. Olha só que sorte a minha. Vamos executar o contrato, você é obrigado a vender para mim, você vai ficar com 200 mil, mais os 5 mil, e esse imóvel agora vai valer R$400 mil, eu estou ganhando R$200 mil aí. Lógico que se você soubesse isso antes, você nunca venderia por 200 mil. Mas eu comprei esse direito, estou exercendo. O mercado de ações é a mesma coisa. Compro o direito de comprar uma ação e lá no prazo final eu vou observar o mercado e vou dizer, vale a pena exercer essa compra, esse direito ou não. Caso eu acredite que essa ação não vale exercer essa opção, eu não vou exercer, tudo bem? Muito bem, voltando ao quadro, vamos resolver a situação problema. É preciso compreender, então, que de onde vêm os retornos dos valores imobiliários. Vamos falar para a Márcia. Nós podemos ter retorno do valor de mercado, dos dividendos, dos juros sobre o capital e também sobre a bonificação. É assim que a gente tem retorno comprando e vendendo ações. E assim ela vai saber que essas são as possibilidades. É também interessante que ela saiba que nós temos o mercado à vista, de compra e venda de ações à vista, o mercado a termo, que é esse contrato customizado bilateral, e o mercado de opções, na qual eu compro o direito de comprar a sua ação, mas não que eu vou
executá-la. E assim a gente finaliza a terceira situação problema. Vamos para a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, vamos à quarta situação problema, o quadro. Márcia, uma mulher questionadora, agora quer reduzir riscos nos seus investimentos em valores imobiliários e você irá ajudá-la. Márcia trabalhou duro para juntar dinheiro e agora necessita conhecer riscos para investir. Portanto, se prepare para responder como minimizar riscos nos investimentos em ações. Essa é a grande pergunta. Nosso foco será nos riscos. Márcia precisa entender como administrar esses riscos, minimizar esses riscos e como mensurá-los. Falar isso é muito importante. Por quê? Quando nós trabalhamos com ações, risco é uma certeza que nós temos. Quando você contrata uma renda fixa, você sabe o valor que você vai receber. Porém, quando eu compro uma ação, eu não sei se essa ação vai subir, diminuir, se ela vai distribuir dividendos ou não, se eu vou receber bonificações ou não. Eu não tenho nada, eu não tenho certeza. O que é risco? Risco é incerteza daquilo que a minha expectativa se concretize. Então, eu não sei se eu vou ter retorno. Por isso, nós falamos que o mercado de ações é um alto risco. Porém, ele te dá um alto retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno que eu espero. Vamos ao quadro entender um pouco mais sobre isso. A estatística é um método científico que você já estudou em outra unidade curricular que permite análise, interpretação e tomada de decisão sob condições de incerteza, ou seja, ocorrência ou não das expectativas. Então, a gente usa bastante a estatística para trabalhar essa questão de riscos no mercado de ações. O modelo de Markowitz, ele utiliza a média aritmética, a média ponderada e outras medidas estatísticas de dispersão e risco, como desvio padrão, a variância e a covariância. Então, esse modelo de Markowitz ele é muito utilizado para planejamento de investimentos, em que o investidor ele obtém um maior retorno e está querendo minimizar os seus riscos. Quais essas medidas estatísticas que têm mais relevância? O desvio padrão. O risco aqui de um ativo ele pode ser mensurado pela projeção de seu retorno esperado, ou seja, o grau de dispersão dos retornos em relação à sua média. Por isso, a medida estatística eficaz para o cálculo do risco de um ativo chama-se desvio padrão. Ora, o que significa desvio padrão? Quero só que você entenda. É a dispersão de valores em relação à média, ou seja, quanto mais disperso o valor em relação à média, maior vai ser o risco. Ou seja, imagine a ação da Petrobras, que nos últimos 2 meses ela teve um valor médio de R$20. Porém, no último mês, você analisou que na primeira semana ela subiu 30%, na segunda semana ela caiu 20%, na terceira ela subiu 40% e na quarta semana ela caiu 15%. Olha só, eu tenho uma média de 20, só que ela fica subindo e descendo a sua variação, o seu preço médio no mercado. Ou seja, essa dispersão, essa diferença entre a média e esse pico de alta ou de baixa, a gente chama de desvio padrão. Então, quanto mais alto essa dispersão em relação à média, maior o desvio padrão e maior o risco desse ativo. Então, quando você analisa um ativo financeiro e vê que ele tem um desvio padrão alto, significa que ele tem um alto risco, porque ele tem uma média de preço, só que ele tem oscilações ao longo dos dias, semanas, muito grandes. Isso faz com que você possa estar mais exposto ao risco. Obviamente, você pode ganhar muito, porque ele tem picos
de alta muito grande, mas você também pode perder que ele tem picos de baixa. Voltando ao quadro, segundo a teoria dos portfólios, devemos diversificar uma carteira de investimentos para reduzir esses riscos, chamados não sistemáticos, ou seja, aqueles inerentes à empresa ou setor que elas pertencem. Essas oscilações que eu estou te explicando. Então, qual é o primeiro passo para minimizar o risco? É diversificar, ou seja, nunca coloque os ovos todos dentro da mesma cesta, pois se a cesta cair, você vai quebrar todos os ovos. Então, diversifica. Se eu tenho investimentos, o que eu devo fazer? Diversificar. Comprar ações de outras empresas, investir em outros fundos de investimentos, em renda fixa, não colocar o meu investimento tudo no mesmo ativo, tudo bem? Isso é diversificação. O economista americano, Hale Markowitz, pesquisou o comportamento de investidores do mercado de capitais e percebeu que investir em diversos ativos, ou seja, diversificar, ainda não seria o suficiente. É preciso que se invista em ativos com alta covariância entre si. Meu Deus do céu, o que significa isso, professor? Calma. Significa o seguinte, que eu devo pegar ativos com baixo desvio padrão, eu devo pegar ativos, eu devo diversificar os meus investimentos em diversos ativos e com variância entre si. Imagine, por exemplo, agora a gente está tendo desvalorização do câmbio no nosso país. Então, tem empresas no mercado de ações que quando o câmbio desvaloriza, que é o que está acontecendo agora, né? O dólar valorizado, o real cada vez mais desvalorizado, as suas ações aumentam. Por quê? As receitas delas são vinculadas ao dólar. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que exporta, a Suzano, que é uma empresa de celulose, que exporta. Então, o que acontece? Quando o dólar desvaloriza, quando o real desvaloriza, hoje, que está cotado aí passou de R$4, logo, como ela recebe em dólar, seu faturamento aumenta, então sua ação aumenta. Porém, a Gol, que é uma das linhas aéreas, ela também tem ações, a ação dela despenca. Por quê? Porque a matéria-prima dela, quase 50%, é comprado fora em dólar. Ou seja, seu custo aumenta. Então, tem uma desvalorização cambial. Enquanto a Vale está aumentando o seu preço da ação, a Gol está diminuindo, ou seja, a gente tem uma correlação negativa. Isso é covariância. Enquanto uma empresa está subindo, a outra está caindo. Então, se eu diversifico e coloco ações com essa padrão, ou seja, de covariância, enquanto uma sobe e outra cai, na média, eu deixo minha carteira balanceada. Quando eu ganho muito de uma, eu posso compensar a perda da outra, tudo bem? Isso é covariância, bem simples da gente entender. Voltando ao quadro, deve-se diversificar investimentos em diversos setores da economia. E, com o resultado desse estudo, elaborou um modelo de Markowitz. Esse modelo determina que o retorno esperado de uma carteira seja identificado como a média ponderada das taxas de retorno esperado dos investimentos que formam o quê? O portfólio. Ou seja, aqui você pode pegar lá no seu livro didático, lá na página 51 a 53. O autor do nosso livro, ele traz um exemplo de Markowitz, calculando variância, desvio padrão, ele pega uns portfólios lá de ações e ele faz todo um cálculo numérico. Dá uma conferida na página 51 e 53 do nosso livro didático, tudo bem? Lá você vai poder observar como que a gente pode calcular esse modelo de Markowitz de uma maneira bem prática. Bom, ele pesquisou o comportamento desses investidores, o mesmo slide. Bom, no mercado de capitais, tomam-se decisões no presente que terão efeitos no futuro. E por isso, é um ambiente de incerteza, o que gera o risco, pois o que o investidor toma como base nas suas decisões poderão ocorrer ou não. Essa é a grande questão, ou seja, a incerteza de se investir nesse mercado. O mercado ele é considerado eficiente, ou seja, os preços dos títulos e valores mobiliários, nesse caso específico das ações, é reflexo do desempenho esperado das empresas, ou seja, conforme essas empresas vão tendo o seu desempenho, essas ações elas podem aumentar ou diminuir.
E as informações fornecidas geram expectativas. Isso aqui é fundamental no mercado de ações. O que reflete aonde? Nos preços para cima ou para baixo. Ou seja, um exemplo, se eu tenho a expectativa que a Petrobras ela vai ter uma maior rentabilidade a longo prazo, ela vai se recuperar, sair da crise que ela passou nos próximos anos, então as expectativas dos empresários, dos investidores, é que a sua ação aumente. Então, ao longo do tempo, o preço da ação da Petro aumenta. Isso é expectativa. Assim, a maior parte dos investimentos estão sujeitos a essas incertezas. Logo, seguir a teoria dos portfólios, ou seja, diversificar, e de Markowitz, ou seja, investimentos que têm covariância, é fundamental para que se possa minimizar os riscos de uma carteira de investimento. Essa aqui é a ideia que a gente pode passar para a Márcia. Muito bem. Aqui a gente resolve a nossa quarta situação, problema. Vamos mais um vídeo e já estarei de volta. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, estamos agora na reta final de nossa aula. Vimos bastante conteúdo, mas quando a gente estuda mercado de capitais, é importante que a gente assista às aulas, que a gente veja o livro didático, leiamos com atenção, que você também entre lá na sua web aula, realize todas as leituras e assim a gente potencializa o seu conhecimento. Vamos ao quadro que eu quero trazer para você agora uma reflexão. Diante do cenário econômico na qual nós vivemos, quais variáveis econômicas devemos considerar para tomar uma decisão de investimento no mercado de capitais? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você acredita que agora está na hora de investir em mercados de capitais? Quais variáveis econômicas que eu posso observar para me dizer que essa é a hora ou agora ainda não é o momento de se fazer esses investimentos? Também vai enviando suas perguntas, dúvidas que ficou ao longo da aula e já eu vou retomar também, comentando essa questão de reflexão, bem tirando as suas dúvidas. Daqui a pouco estarei de volta. From the beginning, small life forms they can kill without warning, so you don't explore. Stop your growing limbs and thinking that you love them, now you're blinking and reminding her of him. Oh, you steal his features, and your mother is a bleacher. She don't even feel the heat, no. She don't even want to speak
to you. But you'll always find another place to go. Oh, you'll always find another wound. Olá, estamos de volta. Quais variáveis econômicas que nós devemos levar em consideração hoje ao pensar em investir no mercado de capitais? Primeiro, é o contexto político na qual nós estamos vivendo. Sempre em anos eleitorais, o mercado ele fica muito volátil. Os investidores eles não sabem aqueles que podem assumir e quais são os planos e políticas de governo que ele vai implementar no país. Isso leva à incerteza, à fuga de capital. A economia, ela normalmente ela vai ter um reflexo como um todo, e isso vai se refletir lá na Bolsa de Valores. Então, quando a gente analisa um cenário eleitoral igual nós estamos vivendo hoje, não é muito interessante você estar no mercado de ações para principalmente quem é iniciante. Quem já está no mercado há algum tempo, que trabalha com opções, que trabalha no mercado a termo, que trabalha com day trader, talvez ele possa conseguir ter alguma rentabilidade. Day trader é aquele que compra e vende ações no mesmo dia e busca ganhar rentabilidade. Ou seja, se eu compro às 11 horas a R$20 uma ação da Vale, não, hoje está R$55 da Vale. R$55 a ação da Vale hoje, às 11 horas, e às 12 horas a ação já está em R$59. Então ele vende, ele vai ganhar R$4 por ação. Isso é um day trader. Então ele pode ganhar nessa especulação, tá? Então atualmente a gente tem que analisar o PIB, o crescimento dos investimentos, a taxa de juros, a inflação, o nível de atividade econômica por setores. Todos esses fatores eles vão influenciar a dinâmica do mercado de capitais brasileiro, tudo bem? Chegaram algumas perguntas, eu já vou começar a fazer a leitura, algumas posições que o pessoal foi nos encaminhando. Caso você tiver alguma dúvida, alguma posição, vai encaminhando que o professor vai fazer o fechamento da aula. Muito bem, chegou a primeira contribuição. O ideal da composição da carteira de investimento é diversificar em até 49% em ações. Devido à baixa dos juros, é um meio de ganhar um pouco de rentabilidade, caso não tenha interesse em perder o capital investido, né? Perder o capital e invista em capital protegido. É um valor até 49%, é um valor alto até, né? Porque o ideal é diversificar, né? Eu tenho aplicações, eu tenho uma quantidade em ações, eu tenho uma quantidade em fundo de ações, outras em fundos de investimentos, multimercado, outras em renda fixa. Talvez para o cenário na qual nós estamos hoje, 49% em ações é um valor muito alto, principalmente para quem está iniciando. Talvez quem já faz parte do mercado é uma possibilidade, tudo bem? Então essa a gente pode entender dessa maneira. Mercado a termo e mercado a futuro, parece que não tem muita diferença? Tem uma diferença muito importante, tá? O mercado a termo, ele é um contrato que eu faço com você, um contrato bilateral customizado, na qual esse contrato é entre eu e você. Ninguém pode entrar nesse contrato. Eu não posso vender esse contrato, tudo bem? Chegou no final, na execução desse prazo pré-estabelecido, eu vou exercer nessa compra e você vai exercer essa venda no mercado a termo. Já no contrato futuro, principalmente quando é relacionado a contratos de commodities, como por exemplo de soja, minério de ferro, esse contrato é padronizado. Ou seja, a data de vencimento, a qualidade do produto, a data de entrega, o preço. Então, como ele é um contrato padronizado, ele pode ser vendido, tudo bem? Então, o mercado a termo ele não pode ser vendido a terceiro, é só entre eu e você. Só que no mercado futuro, vamos supor que você é um fazendeiro, eu faço um contrato futuro com você, esse contrato eu posso vender para um terceiro e deixar esse contrato rolar e esse preço desse contrato pode sofrer oscilações no mercado, tudo bem? Então essa é a grande diferença entre mercado a termo e mercado futuro. A termo eu não posso vendê-lo, é um contrato customizado entre eu e você, e no mercado futuro eu posso vender esse contrato, tudo bem? Professor, e o risco país classificado por agentes especializados devem ser considerados na decisão de investimento? Sem dúvida, porque os maiores investidores vão analisar esse rating da nossa economia, né, dessa classificação, e conforme essa classificação vai mostrar a credibilidade do nosso país.
caso essa classificação seja negativa, os investidores não vão sentir confiante em investir aqui na Bolsa de Valores. E boa parte da negociação hoje na Bovespa, sabendo que a Bovespa hoje está entre as 10 maiores bolsas do mundo, com negociações chegando à casa de 10 bilhões de reais por dia, boa parte dessas negociações são de estrangeiros, ou seja, são pessoas operando em outro país aqui na nossa bolsa. Quando o rating lá desse risco país não é classificado, que o nosso país tem credibilidade, principalmente quando se refere a políticas do governo, nós perdemos credibilidade, esses investidores não vêm investir aqui, não compram ações, não vendem ações, nós temos uma fuga de dólar, o capital vai embora, o dólar vai embora, tem uma desvalorização cambial, isso afeta toda a economia. Então a gente está pensando agora, né, quem é acionista, quem investe, nós estamos na expectativa em quem vai assumir a presidência, quais são as políticas, as reformas, o plano econômico, para que daí sim essa classificação do nosso país possa melhorar, passar mais credibilidade ao cenário internacional e trazer mais segurança para investir. Mas eu digo a você que hoje a Bolsa de Valores brasileira está barata, é uma ótima possibilidade para compras hoje, para ganhos a longo prazo. Obviamente é importante a gente esperar esse cenário eleitoral passar. Muito bem, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam na aula, sei que foi bastante conteúdo, né? Mas eu peço, assista novamente a aula, veja o nosso livro, entre lá na nossa web aula, participe do fórum, eu já deixei um fórum bem interessante para falar do seu perfil do investidor, fala lá, compartilhe conosco qual é o seu perfil de investidor. Desejo você bons estudos e nós nos vemos na próxima aula. Grande abraço, até lá!